E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos iniciando neste momento a nossa aula número 12 em relação ao nosso curso de 1000 questões de Direito Administrativo. No vídeo de hoje, nós abordaremos sobre a administração direta e indireta, continuando esse tema, né? Nós já estamos completando a 4ª aula a respeito deste tema. Questões sobre desconcentração, descentralização, aspectos sobre autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações. E vamos então, neste primeiro bloco da aula 12, resolver as questões 276 a 280. Combinado? Então vamos à primeira questão. Essa questão foi cobrada em 2019 em banca CESP, no concurso do TJ Paraná. As pessoas jurídicas de direito privado, nós temos, por exemplo, as empresas públicas, as sociedades de economia mista, que compõem a administração pública são, letra A, investidas de poderes de autoridade e encarregadas de realizar funções de interesse público, a partir da descentralização de poderes. Que é a partir de descentralização, não temos nenhum problema, que realmente são. Mas essas pessoas jurídicas de direito privado, como por exemplo as empresas públicas, as sociedades de economia mista, elas não são investidas de poderes de autoridade, muito menos não vão realizar ali, em regra, funções de interesse público, não é? Agora nós temos que observar, por exemplo, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, ela é investida de poder de autoridade? Não. Ela se submete a um poder hierárquico em relação ao seu ente criador? Não, o que nós vamos ter meramente ali é um controle finalístico, uma vinculação que não se exerce por meio de hierarquia, né? Nós falamos então de uma supervisão, muitas vezes chamada ministerial, ou até mesmo a chamada tutela administrativa. Letra A, falsa. B, passíveis de integrar tanto a administração pública direta quanto a indireta? Não. Na direta, nós temos União, Estados, DF, municípios. Não temos pessoas jurídicas de direito privado, mas serão pessoas jurídicas de direito público interno. B, falsa também. C, criadas por atos de direito privado, muito bem, mas a sua instituição depende de autorização legislativa? Sim, porque o que vai depender de lei, criação por lei, é a autarquia. Agora, a autorização por lei, nós estamos diante de empresas públicas e sociedades de economia mista. Nós vamos encontrar essas informações na Constituição, no artigo 37, inciso 19, tá bom? Letra C, verdadeira. D, instituídas para fins de desconcentração de poderes e de competências administrativas? Não vamos falar aqui de desconcentração, mas vamos falar de descentralização. Então, a letra D está falsa e o gabarito para a questão 276 é a letra C. 277. Na administração indireta, então nós temos autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, conforme o artigo 37, inciso 19. Então, vamos lá. Na administração indireta estão incluídas as fundações públicas, as empresas públicas e as autarquias? Com certeza. É claro que se tivesse um apenas, estaria incorreto, mas não tem o apenas. Faltou aqui o quê? Sociedade de economia mista, mas isso não deixa a questão 277 incorreta, tá? 278. Considerando que foi constituído uma empresa na forma de serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da administração pública que requeiram para seu melhor funcionamento gestão administrativa e financeira descentralizada. Com base no texto acima, a empresa constituída é uma, letra A, autarquia, B, empresa pública, letra C, sociedade de economia mista, letra D, uma fundação pública ou letra E, uma empresa municipal. O Decreto-Lei 200 de 67, logo no artigo 5º,
inciso 1, traz o conceito do que nós estamos buscando, que é o conceito de autarquia, por exemplo, INSS, sobre Seguridade Social, uma atividade típica da administração pública, mas que por meio de descentralização, para desafogar o Estado, criou-se o INSS para gerir essa seguridade. Então veja, tem patrimônio próprio? Tem receita própria? Tem. Exerce uma atividade típica da administração? Exerce. Então, é criado por lei as autarquias? Sim. Então, estamos diante de uma autarquia, gabarito letra A. Tá bom? 279. A respeito da administração pública indireta, julgue o item a seguir. A administração pública indireta, na esfera federal, compreende as entidades dotadas de personalidade jurídica de direito público e privado, as quais mantêm relação de subordinação e controle hierárquico com os ministérios, com os quais guardam pertinência. Essa questão ela tem que ser dividida em duas partes. Até aqui, nós temos realmente a administração pública indireta formada por pessoas jurídicas de direito público e privado. No entanto, não há relação de subordinação e controle hierárquico com os ministérios com os quais guardam pertinência. O que nós vamos ter é uma relação de vinculação, um controle que vai ser finalístico ou de tutela administrativa, chamado também de supervisão ministerial. Não há subordinação e controle hierárquico. Tá bom? Questão 279, incorreta. 280. Na hipótese da administração pública estadual, pretender descentralizar um serviço de sua competência para atribuí-lo à pessoa jurídica ainda inexistente, sujeita a regime jurídico administrativo e com personalidade de direito público, letra A, deve criar por lei específica uma autarquia que passará a integrar a administração pública indireta estadual. A autarquia é criada por lei? Sim. Integra a administração pública indireta? Sim. Por enquanto, a letra A está correta. B. Deve obter autorização legislativa para criar a autarquia que vai integrar a administração pública direta. Primeiro, que não é autorização. Segundo, que é administração pública indireta. C. Pode criar autarquia ou empresa pública, a primeira instituída por lei e a segunda pelo registro dos seus atos constitutivos. Ambas integrantes da administração pública indireta. Olha, a primeira é criada por lei, mas a segunda empresa pública, ela vai ser pelo registro dos seus atos constitutivos? Não, ela tem que ser autorizada por lei. Falsa, letra C. D. Pode escolher entre criar autarquia, empresa pública, sociedade e economia mista, todas por lei. Não, autarquia é por lei e as demais é por autorização. E. Deve criar por lei específica uma autarquia que passará a integrar a administração pública direta estadual. Já matou aqui, não, é indireta. Gabarito, sem dúvida alguma, é a letra A. Tá bom? Essa foi a questão 280. Nós fechamos, então, o primeiro bloco. Você gostou da aula? Quer adquirir todas as aulas, seguir o cronograma e ter acesso a todas as questões? Passe agora no site eleitoralcombruno.com.br. Um grande abraço, bons estudos para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.